Bom, gente, buscando mais uma vez, né, ajudar vocês nesse momento em que a gente está distante, eu resolvi gravar mais um vídeo, né, para que vocês compreendam melhor o assunto, né, por esse período. Dessa vez vai para a turma do sétimo e é falando a respeito do sistema natural de Linneu, né? O sistema que foi criado por Linneu e que a gente ainda utiliza nos dias atuais. Claro que surgiram outros, mas o de Linneu ainda é utilizado. Bom, a primeira coisa que a gente pergunta é quem foi Linneu? Linneu, ele era um cientista e ele propôs um sistema de classificação. E esse sistema de classificação ele ficou conhecido como sistema natural de Linneu. Certo, gente? Linneu ele foi considerado como o pai da taxonomia. Por que ele foi chamado de pai da taxonomia? Ele foi chamado de pai da taxonomia por conta da variedade de seres vivos que ele conseguiu classificar. Então, ele conseguiu classificar uma grande quantidade de seres vivos e, por conta disso, ele foi considerado o pai da taxonomia. Taxonomia é a classificação desses seres vivos, né? É dizer cada categoria, né? A cada categoria que o ser vivo ele pertence. Mas aí a pergunta que não quer calar, né? A gente se faz a seguinte pergunta: qual seria a vantagem de haver uma nomenclatura universal para cada uma das espécies de seres vivos? Gente, essa nomenclatura, como o próprio nome diz, ela é universal, ou seja, ela é aceita mundialmente pela comunidade científica e ela permite, gente, que todos nós, que a gente fale a mesma língua, certo? Ou seja, ela evita a duplicidade de informações com relação a uma mesma espécie. Então, é por isso a vantagem de ter essa nomenclatura universal. Bom, aí agora nós vamos falar dessas categorias de classificação que foram criadas por Linneu. O que foi que Linneu fez? Ele agrupou os seres vivos em categorias. A gente já tinha comentado na sala de aula que nós, seres humanos, temos esse costume em agrupar objetos, né? Por exemplo, eu falei para vocês na sala de aula, em um supermercado, as prateleiras, né? Nós temos as seções, e isso facilita bastante que a gente encontre o produto que a gente está procurando, por exemplo. Ou em uma videolocadora, né? Que é uma coisinha meio antiga, mas ainda existe. Que quando a gente vai procurar por um filme, a gente já sabe, é só ir na categoria de filme que a gente quer. Exemplo, drama, né, suspense, ficção científica, enfim. Então, nós já temos esse costume de agrupar os seres vivos. Bom, e aí, o que foi que ele fez? Ele agrupou os seres vivos em categorias de acordo com as categorias, com as características semelhantes. Bom, isso daí, gente, compõe um sistema hierárquico. Como assim? Uma categoria está contida na outra, certo? Quais são essas categorias? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Sendo que a espécie é a categoria menos abrangente e o reino é a categoria mais abrangente. Dentro de um reino eu tenho vários filos, classes, ordens, famílias, gênero e espécies, certo? Então a menos abrangente é a espécie, a mais abrangente é o reino. Para ficar melhor da gente conseguir identificar, eu dou uma dicasinha na sala de aula que é usar o termo reficofage, que são, desculpem, as iniciais de cada categoria, para que vocês lembrem na hora da prova. Ok, pessoal? Outra dica é que toda vez quando a gente vai falar de família, a categoria família, uma dica é que ela termina em idai. Por exemplo, a família que pertencem os cachorros, Canidae, né? Terminou em idai, eu estou falando em família. Bom, é importante também a gente saber o conceito biológico de espécie. Qual é o requisito para ser considerado uma espécie?
Gente, a espécie é um conjunto de organismos que são semelhantes e em condições naturais, ou seja, no meio ambiente, ao acasalarem entre si, geram descendentes férteis, ou seja, descendentes que podem se reproduzir. Tem que ser da mesma espécie. Vamos ver aqui um exemplo, certo? De seres que, no caso, não pertencem a nenhuma espécie. Nós temos aí a mula e o burro. A mula e o burro, eles não são considerados pertencentes a nenhuma espécie. Mas por quê? Gente, se a gente for observar, a mula e o burro, eles são resultantes do cruzamento entre cavalos e jumentos. Ou seja, esses seres, eles pertencem a espécies diferentes. E como nós vimos no conceito, a espécie, ela refere-se ao conjunto de organismos semelhantes. Como a mula e o burro vieram de espécies diferentes, elas não são incluídas em nenhuma outra espécie, certo? Por isso, eles são indivíduos híbridos, são chamados de indivíduos híbridos, ou seja, que são formados pela fecundação de organismos diferentes, né? De duas espécies diferentes. E quanto ao sistema binomial, o que é que Linneu diz? Segundo Linneu, né, cada espécie ela apresenta um nome científico. Gente, a gente conhece aí, né, por volta de 1.700.000 espécies de seres vivos. Claro que existem espécies que ainda não foram classificadas, certo? E aí, para nomear essas espécies, e como a gente já falou lá atrás, para ficar fácil, mundialmente falando, né, quando, sei lá, vai fazer um artigo científico, para que todos entendam qual espécie está sendo tratada, tem esse sistema aí, criado por Linneu, que foi chamado de binomial. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos. No caso do primeiro exemplo, nós temos o leão. Só que leão é o nome popular, é como nós conhecemos. A gente vai a um circo, a gente chama leão, né? A gente vai no zoológico, a gente chama leão. É no popular, como o povo conhece. Para o mundo científico, a gente inclui o nome científico. E aí, nesse nome científico, exigem algumas regras. Nesse caso, Pantera leo seria o nome do leão na comunidade científica, segundo as regrinhas do sistema binomial de Linneu. O segundo exemplo é o do cachorro. Como eu disse, é o que nós chamamos, é o popular. Mas o nome científico para a comunidade científica, nós vamos chamar de canis familiares, ok? E aí, para vocês entenderem o que eu falei a respeito de regras para se escrever esses nomes científicos, de acordo com aqueles exemplos, vamos entender aqui o seguinte. Vocês viram que o nome é sistema binomial. Por que seria sistema binomial, gente? Porque são nomes formados por duas palavras, sendo que essas palavras elas estão em latim. Gente, latim é uma língua morta, por isso que eles escolheram latim, porque não tem esse perigo de modificar outra vez. Sendo que a primeira palavra ela vai indicar o gênero. Estão lembrados lá atrás das categorias que Linneu colocou? Então, a primeira palavra de um nome científico, que é formado por duas palavrinhas, né? A primeira palavra é o gênero. E esse gênero a que o ser vivo pertence, ele tem que começar com a letra maiúscula. Isso é uma regra para que eu escreva o nome científico. A outra regrinha é que a segunda palavra ela deve vir com letra minúscula e sempre acompanhada da primeira palavra, certo? Os nomes científicos devem ser destacados do resto do texto. Como assim, professora, eu tenho que destacar? Usar o itálico, o negrito ou grifar, sublinhar, porque eles precisam ser destacados do restante do texto. E aí, quando a gente conhece apenas o gênero, né, nós colocamos SP. E aí, gente, deve vir destacado. Por exemplo, Pantera, né? Digamos assim, Pantera SP, certo? Por que que eu coloquei assim? Aí a gente diz que estamos utilizando apenas o nome Pantera SP. Por quê, gente? Não é possível identificar a espécie a que estamos nos referindo.
Podemos estar nos referindo a qualquer espécie que pertence ao gênero Panthera, ou Panthera no caso do leão, ou do tigre, ou da onça, porque nós não conhecemos a espécie. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, estou à disposição lá no meu WhatsApp, né? No privado.